Amém, queridos. Vamos completar a nossa reflexão. E eu peço a Deus que você continue agora com o seu coração aberto a ouvir a palavra do Senhor através da mensagem que Ele separou para todos nós nessa noite, completando a obra nas nossas vidas. Amém? Na realidade, hoje à noite desejo fazer algo diferente. Queria conversar com a igreja, conversar com o povo de Deus. E na realidade, eu acredito que era assim mesmo que Jesus fazia. Conversava. E na conversa ele sempre conseguia atingir e entender melhor cada pessoa. Porque às vezes quando ele trazia um sermão, vocês lembram? Quando o Senhor começava a dar um sermão, até os discípulos ficavam se perguntando, por que ele fala desse jeito? Por que ele está falando dessa forma? E alguns discípulos ainda nem entendiam. Procurava Jesus depois, Senhor, o Senhor fala daquele jeito, né? A gente não entendeu muito. E aí o Senhor tornava a explicar, e aí se tornava uma conversa. E quando o Senhor começava a conversar com os discípulos, e aí eles começavam a entender melhor. É basicamente isso que eu quero fazer nessa noite com vocês hoje. Conversar um pouco. Mas conversar um pouco sobre algo que é muito, mas muito importante na vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Não é só dos cristãos, ou das pessoas que estão aqui no culto, ou as pessoas que estão ouvindo pela internet. Não. O que nós iremos conversar hoje serve para toda a humanidade. Se chama perdão. Irmãos, somos regidos pelo perdão de Deus. A cada momento que passa na nossa vida, Deus está nos perdoando de alguma coisa. É o tempo todo. Nós somos levados até aqui pelo perdão de Deus. Entenda que todas as vezes que o Senhor chegava a conversar primeiro, Ele olhava e dizia, teus pecados estão perdoados. Quem é que não gosta de ouvir isso? Só para que você entenda, Jesus entrou numa sinagoga e os chefes da sinagoga estavam lá pregando a palavra. E logo quando ele entrou, na entrada tinha um rapaz com a mão ressequida, a mão seca. Jesus, quando entrou, olhou, esse rapaz estava bem na entrada sentado. E o mestre lá da sinagoga pregando a palavra, Jesus calmamente olhou para esse rapaz e disse, você quer ser curado? E de repente aquele líder da sinagoga está lá pregando e para a mensagem e diz, que é isso que você está fazendo, rapaz? Hoje é sábado, ninguém pode fazer nada. Será que é proibido fazer o bem? Irmãos, foi o tempo todo Jesus fazendo o bem. Jesus não deu atenção ao que aquele chefe da sinagoga estava falando e disse, estenda aqui a sua mão. Você será curado hoje. Estenda a mão, estique a mão. E aquele rapaz começou a movimentar os dedos, movimentar as mãos, esticando. E olha, Jesus olha para ele e diz claramente assim, é bom, né? Você está sentindo algo bom. A sensação de quando somos ouvidos por Deus, a sensação de como
quando somos atendidos por Ele. Só você sabe explicar. O Senhor olhou para aquele rapaz e disse: qual o sentimento? É bom, né? Esticar as mãos. E nisso o chefe da sinagoga está lá, já muito chateado com tudo o que estava acontecendo. O Senhor olhou para aquele rapaz e disse: é isso que as pessoas precisam sentir quando tem um encontro com Cristo. A sensação e a sensibilidade está sendo visto pelo Mestre, atendido por Ele. É uma sensação que só você, na sua vida pessoal, pode explicar. Assim é a questão do perdão. Porque normalmente, sempre, nós temos alguma coisa para alguém perdoar. E quando estamos enfrentando uma dificuldade, qualquer situação da nossa vida, e que não temos o perdão, é terrível. Parece que o mundo parou, porque você está se sentindo eternamente culpado. Mas Jesus, nessa noite, Ele quer dizer claramente a você que você pode se sentir perdoado. Mas não é perdoado pelos homens, pelas pessoas, por Ele. Ele perdoa, meu irmão. Ele perdoa porque é através do perdão que o milagre e o sobrenatural de Deus acontece. É só através do perdão. Não há nada que possa acontecer que seja antes do perdão. O perdão tem que existir para que o milagre aconteça e o sobrenatural venha logo depois. Aleluia. Foi assim com todos. Foi com todos que foram perdoados. Jesus estava dentro de uma casa falando sobre o amor de Deus, e de repente o teto da casa começou a rasgar. E quando aquele teto rasgou, começaram a descer um rapaz que era deficiente físico, e descendo numa sincronia incrível, até que esse rapaz pudesse chegar no centro daquela casa, onde estava justamente Jesus, no centro. E de repente a casa estava completamente cheia de gente, não tinha mais vaga para ninguém. Jesus olhou para aquele rapaz e disse: perdoados estão os teus pecados. Você sabia que às vezes não é isso que as pessoas querem ouvir? As pessoas queriam ouvir que ele levantasse e andasse. Mas para Deus o mais importante é que os nossos pecados sejam perdoados, as nossas falhas, os nossos defeitos sejam corrigidos por Deus. E naquele momento o Senhor olhou para aquele rapaz e disse: perdoados estão os teus pecados. E aí existia ali na casa alguns fariseus, na janela ali começaram a arrazoar. Eu digo arrazoar, eles estavam falando ali no coração para que ninguém ouvisse. Mas Deus é onisciente. Jesus era onisciente. E ali o Senhor disse: tem alguém aí falando nos seus corações que eu não tenho poder nenhum para perdoar pecados, senão Deus. Mas para que vocês estão aí falando nos seus corações, saiba que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem poder para perdoar pecado. Levanta e anda, querido. E naquele momento aquele rapaz levantou daquela maca e pôde ficar em pé diante do Senhor. Irmãos, o perdão, ele está atrelado durante toda a nossa vida. Se você não aprender a lidar com o perdão, como você
você terá certeza que está sendo perdoado por Deus. A vida toda da gente é sustentada pelo perdão. Hoje nós estamos aqui porque Deus perdoa as nossas vidas e nos faz sentar nos bancos e ouvir a sua voz. É o perdão dele. É o perdão dele que nos aproxima dele mesmo. Imagine se Deus não perdoasse, como você se chegaria ao Senhor. Maria Madalena, ela foi perdoada pelo Senhor. Maria Madalena, ela foi uma mulher que recebeu do Senhor uma maravilha, pois ela tinha uma vida extremamente perturbada, com muitos demônios na sua vida. E o chefe da sinagoga, Nicodemos, até tentou ir lá expulsar, mas não conseguiu. Mas só num encontro só, que Jesus esteve com ela, Jesus chamou ela pelo nome, Maria Madalena, ela parou. E ele disse: teus pecados estão perdoados. Você é minha, eu te gerei para mim. Naquele momento ela foi liberta completamente. Mas no decorrer da vida de Maria Madalena, por algum momento, por algum motivo, ela se afastou de Deus, de Jesus. E Jesus procurou ela e não achou. E ali chamou 2 discípulos e disse: olha, vai lá pegar Maria Madalena e traz de volta. E ele disse: Senhor, vai ficar ali, vai lá, vai trazer ela. E eles foram. E de repente, para encurtar a conversa, eles conseguiram trazer Maria Madalena novamente. Só que ela voltou, mas ela voltou com muita vergonha. Mas é assim que acontece, às vezes, quando voltamos para Deus. O Senhor perdoa os nossos pecados e aí caímos novamente, erramos e aí ficamos com vergonha de voltar. Maria Madalena falou ao discípulo e disse: eu não tenho nem cara para chegar a voltar. O que ele fez comigo foi tão bom e eu dei as costas para ele. Mas não é assim às vezes que acontece? Deus nos livra de tantas coisas e aí ficamos com vergonha de voltar. E você sabia que o inimigo se aproveita disso? O inimigo se aproveita e diz: rapaz, vai voltar para quê? Que vergonha. Deus te salvou, te libertou, tudo, te deu um banho, te deu uma vida nova, e agora tu vai estar lá e agora voltar com a cara mais lisa. Mas o inimigo gosta de usar isso. Mas os discípulos disseram: não, você vai voltar, porque foi ele que mandou te chamar. Então, se ele mandou lhe chamar, tem alguma coisa. E eu digo a mesma coisa para você. Às vezes você fica com vergonha de voltar para Deus. Mas olha, se é ele que está chamando, meu irmão, por que eu vou me importar com o meu irmão do lado que vai falar? Por que eu vou me importar com as pessoas? Se ele está me chamando, eu não vou. Foi isso que os discípulos disseram: ele está te chamando, você precisa voltar. E ela voltou com eles. Chegando lá na aldeia onde o Senhor estava acampado com os discípulos e outras pessoas, as pessoas abraçaram Maria Madalena pela volta dela e disseram, e ela disse: cadê Jesus? Jesus está onde? Aí as pessoas disseram: ele está lá na tenda. Vai lá na tenda. Ele está lá na tenda. E Maria Madalena foi lá na tenda junto com outras mulheres que foram com ela. Chegando na tenda, ela com os olhos olhando sempre para baixo, olhando sempre para o chão. Você sabia que às vezes é assim que a gente se encontra?
quando a gente vai se encontrar com Deus, a gente não consegue olhar para Ele. Porque a gente errou tanto, a gente pisou tanto na bola, que quando a gente é chamado por Ele, a gente só consegue olhar para o chão. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando Madalena entrou e Jesus começou a conversar com ela, ele olhando para o chão, o Senhor disse: Maria, levanta os olhos. E ela disse: não, Senhor, eu não tenho coragem de olhar nos teus olhos. Irmãos, às vezes nós estamos tão mal, nós estamos vivendo um momento tão difícil, que a gente não consegue levantar o rosto. Era assim que ela estava. Ela disse: Senhor, eu não consigo olhar para ti. E ele disse: Maria, levanta o rosto, olha para mim. E ela levantou o rosto e olhou para ele. E ela disse: Senhor, eu não consigo te servir à altura das pessoas que estão ao teu redor. Eu não consigo. Jesus olhou para ela e disse: eu sei disso. Eu sei que você não consegue. Mas você também não precisa andar à altura. Você sabia que às vezes isso é que afasta muitas pessoas? Eu não consigo servir a Deus igual a fulano, igual a ciclano. Você não precisa servir igual a ninguém. Por que tem que servir igual a A, B e C? Se o irmão tem um sapatinho de ouro, deixa ele ter um sapatinho de ouro. Certo? Deixa ele servir marchando. Com ele marcha, eu não marcho. Cada um vai servir a Deus segundo o propósito que Deus tem para você. Maria achava que tinha que servir a Deus no padrão dos discípulos, no padrão de todos. O Senhor disse: quem disse que eu chamei você para me servir do mesmo jeito que os outros me servem? Maria, o que eu quero é o teu coração, somente. Você me dá ele, porque as outras coisas, com o tempo, você vai me entregar. Mas hoje, eu quero o seu coração. Dizendo para ela isso. E ela olhando para ele, e ele olhando para ela, ele diz assim: eu te perdoo, Maria. Irmãos, às vezes é só isso que precisamos ouvir. Que Deus nos perdoe das nossas falhas. E que a sua misericórdia realmente desça sobre nossas vidas. Porque o que precisamos hoje é do perdão de Deus. Precisamos urgentemente do perdão de Deus. Olha, Pedro, o apóstolo Pedro, ele pôde provar muito do perdão de Deus. Provar muito do perdão do Senhor. Pedro, uma vez, chegou próximo a Jesus, mas ele estava muito chateado, porque as pessoas estavam cobrando o imposto dele e de Jesus. Mas a chateação que Pedro estava sentindo não era porque ele precisava pagar o imposto, não. Era porque quem estava cobrando o imposto não pagava. Então isso deixou Pedro muito chateado. Às vezes nós ficamos assim, chateados, porque somos cobrados por aqueles que não fazem. Somos vistos por aqueles que não conseguem nem olhar para si mesmo. Jesus, olhando para Pedro, ele olhou e disse: eu preciso trazer de volta um sentimento de Pedro. E olhou para Pedro e disse:
Bom, eu tinha chamado Pedro para ser pescador de homens. Mas nesse momento, eu vou fazer Pedro voltar um pouco àquela habilidade que ele tem, que ele tinha, né? E olhou para Pedro e disse: Pedro, faz o seguinte, pega a vara, pega lá a isca e vai na praia pescar. Era como se o Senhor dissesse assim: Pedro, volta a ter aquela concentração, aquele equilíbrio. Irmão, nós temos pescadores aqui na nossa igreja. Reinaldo é um dos pescadores que temos aqui. Mas temos vários outros. Irandi também gosta muito de pescar. Nosso diácono Lucas e tantos outros que gostam de pescar. Você não vai conseguir pescar nunca se você tiver com a sua mente perturbada. Porque precisa ter concentração, né? Não. Você precisa se concentrar, porque o peixe não está ali vendo, você não está vendo o peixe. Você precisa ter uma sensibilidade muito boa para entender a hora de dar a fisgada no peixe. Você não vai conseguir. Eu estou falando de peixe, de pescaria, porque eu citei Pedro. Mas eu podia citar também aqui, por exemplo, o nosso amigo Leandro, nosso irmão Leandro, que é um grande profissional na área da elétrica, né? Dá para trabalhar com eletricidade, Leandro, pensando em outra coisa? Não tem como. Pode levar uma descarga elétrica. Ele tem que se concentrar naquilo que está fazendo. Ele não pode estar pensando no feijão que está lá queimando e mexendo no fio. Ele não pode estar pensando, não é certo, Leandro? Ele não pode estar pensando em outra coisa quando está mexendo nos fios. Ele precisa se concentrar no que está fazendo. Se concentrar. Porque, caso contrário, acontece um acidente. Pedro precisava voltar a ter essa concentração. Porque as coisas que estavam ao seu redor estavam lhe tirando atenção. Pedro volta e ali o Senhor disse: ó Pedro, primeiro peixe que você tirar, você tira a dracma da boca desse peixe, paga a minha dívida e paga a tua, certo? Mas vai lá pescar. Às vezes, meus irmãos, falta isso. Você ter um pouco mais de sensibilidade e esquecer o que está acontecendo, para que você se concentre mais no que faz para Deus. Pedro voltou regozijado, não pelo fato de pagar uma conta, mas pelo fato de voltar àquela sensibilidade única que devemos ter com Deus, em crer nele. Em um relacionamento, o perdão deve existir. Isso é em casa, é no trabalho, é para você mesmo. Você sabia que existem pessoas que não se perdoam? Tem gente que não se perdoa, é culpado eternamente. Eu me encontrei com um rapaz e disse: pastor, tem jeito mais não, estou perdido. Eu digo: mas rapaz, nem você se perdoa. Se você não tem uma condição de se auto-perdoar do que você fez diante de Deus, como você chegará lá? Tem muita gente desse jeito que está ao nosso redor e que diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim, e fica com essa síndrome de não se perdoar a si mesmo. Jesus Cristo, em todo o seu ministério, o que ele mais fez foi perdoar pecados, foi salvar vidas, foi dar oportunidade para cada um se achegar perto dele. Eu digo isso porque o perdão, ele faz com que nós nos cheguemos mais próximos do Senhor. Porque a
culpa do pecado é que nos afasta do Senhor. Imagine, meus irmãos, como seriam as pessoas, como seria daquela mulher samaritana, se o Senhor não fosse ter misericórdia e perdão na sua vida? O que seria do paralítico lá no tanque de Betesda? O que seria dos discípulos, dos próprios discípulos que o Senhor também perdoou? O que seria de Zaqueu, que roubava dos impostos, dos necessitados? O que seria dele se o Senhor Jesus não houvesse derramado perdão na sua vida? E eu posso me estender mais. O que seria de Adias? O que seria de mim se o Senhor não me perdoasse? Irmãos, todos nós carecemos do perdão de Deus. Às vezes achamos, porque aquele bêbado lá fora merece perdão, precisa ser perdoado. Fulano, e às vezes até você, porque eu faço parte do perdão de Deus. Deus me perdoa todos os dias. Todos os dias peça perdão a Deus. Assim foi a vida de Jó. Sempre pediu perdão ao Senhor. Oferecia culto ao Senhor. E ele disse: Senhor, perdoa os meus filhos. E perdoa por aquelas coisas que eles fizeram que eles nem sabem, mas tu perdoa. Às vezes esquecemos de pedir perdão ao Senhor. Mas lá em Lucas 23, 34, para a gente concluir essa reflexão. Lucas 23, 34. Na minha versão diz assim: Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa parte A do 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe qual foi essa situação? Jesus crucificado. Já tinham feito de tudo com ele. Já tinha dado vinagre para ele beber. Já tinha feito muita coisa com ele. Ele lá de cima, ele olha e vê toda a multidão, inclusive aqueles que estavam lhe acusando. E no meio de tanta dor, o que foi que ele proferiu? Perdão. Senhor, perdoa a todos. Eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, se é difícil para você, imagine para Cristo que estava aqui, cravado na cruz do Calvário. Ele perdoou as nossas vidas para toda a eternidade. Se sinta uma pessoa perdoada nesta noite. Não por pessoas, mas por Cristo. Porque só Ele tem poder para perdoar pecado. Só Ele tem condição de perdoar os pecados que estão sobre a tua vida. Em Isaías 45, versículo 23, eu mesmo sou quem perdoa as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu mesmo sou quem perdoa as tuas transgressões. Por amor de você? Não. Por amor de mim mesmo, diz o Senhor. Por amor a Ele. Porque Ele é amor. E Ele não pode negar a si mesmo. Por amor a Ele, Ele perdoa os teus pecados
pecados e não se lembra de nenhum deles. Só Ele tem poder para perdoar pecados. E nessa mesma passagem do Lucas 23, um jovem, um rapaz, estava ao lado dele, ao lado direito, e disse: Senhor, só lembra de mim quando entrar no paraíso? O Senhor naquela mesma hora olhou para ele e, como se em outra voz, em outra maneira de dizer perdão, disse: hoje mesmo tu vai entrar comigo no paraíso. Irmãos, quando o perdão acontece, o milagre sobrenatural de Deus flui. Receba nessa noite o perdão do Senhor e profira perdão a todos aqueles que estão ao seu redor. Perdoe, porque o milagre acontece. O sobrenatural de Deus acontece quando você tem o perdão de Deus. Esse rapaz que estava ali, que Jesus disse: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Ele não chegou a sentar nos bancos, ele não chegou a ler a Bíblia, ou ler a Torá, ele não chegou a evangelizar, a dar o dízimo, a ser batizado, a falar em línguas. Ele não chegou a fazer nada que a religiosidade fala. O que ele fez foi confessar e receber perdão de Deus. Talvez você não consiga fazer nada disso, mas que nessa noite você possa receber o perdão de Deus. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, vivemos debaixo do Teu perdão, Pai. Vivemos, ó Deus, diante do Teu altar, porque o Senhor nos perdoou. Estamos aqui, Deus, na Tua casa de oração, estamos ouvindo a Tua voz, porque o perdão do Senhor nos alcançou. Que em Teu nome, Pai, todos que estamos aqui, estamos, ó Deus, perdoados pelo Senhor, porque só o Senhor tem poder para perdoar pecados. Só o Senhor tem poder para trazer perdão todos os dias da nossa vida, para que nós possamos dar mais um passo diante do Senhor. Que nessa noite possamos, ó Deus, ser agraciados pelo Teu perdão, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar os nossos filhos. Irmãos, eu queria trazer um aviso. Tem 3 meninas, famílias, são irmãs. Elas foram abandonadas pela mãe. A mãe, viciada e dependente de química, está na rua. E essas 3 meninas estão sendo cuidadas pela avó. Então, o meu pedido aqui é que, além de vocês orarem por essas 3 crianças que são meninas, que se torna até mais difícil, né? Vocês puderem ajudar de qualquer forma. O que tínhamos aqui na nossa igreja de roupinha de menina, de algumas coisas que nós juntamos, já separamos para o departamento social levar a pessoa da nossa irmã Adriana. Mas além de você orar por essas meninas, que não tem mãe, não tem pai, só tem agora no momento a avó, que também está passando por dificuldades e necessita da ajuda, além de vocês orarem, o que vocês puderem trazer de roupinha, sabe? Minha filha não usa. Pastor, qual é a idade? Conversa com a Adriana, que a Adriana sabe. Tá certo? E ali você traz uma roupinha, você traz uma comida,
e você vai deixando na igreja, que com certeza essas crianças serão atingidas pela ação que Deus colocou no teu coração. Amém? Além de orar, são 3 meninas pequenas, sem mãe, sem pai, e a avó segurando as cordas, como vemos aí, muitas vezes aí na nossa comunidade, isso acontecer. Mas chegou esse assunto a nós e queríamos compartilhar a igreja, e que a igreja, por favor, além de orar, ajude com um pouco, seu com o meu pouco, juntando, se torna muito na vida daquelas meninas. Bem, que Deus abençoe. Vamos lá. Vamos ser pé, todo cada um de nós precisamos do perdão de Deus, e a Bíblia diz, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, que nós possamos querer o perdão de Deus, nós possamos perdoar aquele que nos ofende, né? Só o Espírito Santo de Deus para nos perdoar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite, o Santo Espírito de Deus possa estar nos perdoando, possa estar nos purificando de todo o nosso erro, de tudo aquilo que incomoda o seu coração. Nós vamos cantar, descerá sobre ti. Gostaria que você cantasse, a mão no coração, levantasse a mão para cima, fique à vontade, fala ao Senhor, sinta esse perdão de Deus nessa noite, tá certo? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele tem esse poder de nos perdoar e de nos purificar. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder altíssimo te envolverá.
Coração silencioso.